Olá, amados de meu Pai, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, que habitou entre nós e que por sua graça Ele habita em todo aquele que crê. Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. O cristianismo não é uma religião, é Cristo vivendo em nós. Os links estão aí na tela da sua TV. youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você é você mesmo. Pode ser um nosso aliado. Nós contamos com a sua participação. Nós contamos com a sua colaboração para que esse programa se mantenha a custos. Nós não pedimos, nós oramos e pedimos ao Senhor que mova os corações. Nós contamos com as orações, temos lutas e precisamos do apoio espiritual e que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta. Hoje nós estamos trazendo para nossa estante um livro com o título Você é aquilo que ama, de James Smith. Você é aquilo que ama. Logo aqui no início, ele diz o seguinte: Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você ou comigo e pergunta: o que você sabe? Ele nem mesmo pergunta: em que você crê? Pergunta: o que você quer? É a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, porque precisamente nós somos o que queremos. Nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne de nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração. O epicentro de uma pessoa é o seu próprio amor. Se você ama uma coisa, você é aquilo que você ama. Se você ama a Deus, você se parece com Deus. Você terá o caráter de Deus. Você vai assimilar aquilo que você de fato ama. É um bom livro, muito interessante. O poder espiritual do hábito, dos relacionamentos que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa indicação para a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.
gente tem falado aqui da carta do apóstolo Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido entre pescadores. E Pedro teve alguns altos e baixos na sua vida, até ele chegar naquilo que é o descanso do Senhor. Ele tinha um temperamento muito forte, era um homem impulsivo, voluntarioso, sanguíneo, mas chegou um tempo que Deus o desconstruiu, o tornou uma nova criatura, um novo homem, e ele se tornou aquele pregador do Evangelho, tanto para judeus como para os gentios, o primeiro a anunciar o Evangelho de Deus para as comunidades, tanto israelitas como gentílicas. E ele, ao escrever a sua primeira epístola, ele faz um trabalho de mostrar a obra de Deus, capítulo 1, ele fala do bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele trabalha esta obra da regeneração através da fé pela palavra. No capítulo 2, que nós estamos trabalhando, já vimos em um dos nossos programas, os versículos de 1 a 8, quando ele fala do despojamento daquelas coisas que precisam ser retiradas e também do desejo ardente da palavra para que nós sejamos como crianças recém-nascidas, tendo um desejo profundo de conhecer a palavra de Deus, porque é por ela que nós temos o crescimento, assim como a criança precisa de leite, do leite materno para o seu crescimento, nós precisamos da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Depois nós vimos também que nós fomos feitos como, numa metáfora da pedra, como um edifício, falando da nossa relação de intimidade. Aqueles que creem no Senhor Jesus e que o têm na mais alta conta, essas pessoas vivem de uma maneira a tê-lo como a preciosidade. Aqueles que se recusam a crer consideram esta pedra um instrumento de julgamento e de tropeço. Então, ele vai trabalhando estes aspectos e nós chegamos ao ponto de, no versículo 6, quando Pedro fala sobre a questão da realidade espiritual, ele diz, pois está escrito, está na Escritura, que ponho em Sião uma pedra preciosa, angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. O apóstolo trata aqui da realidade espiritual de Cristo como a pedra preciosa, a pedra angular. Nós temos que entender que a construção de templos e de casas no tempo de Pedro
Era feito de baixo para cima, e quando chegava lá na parte de cima, havia uma pedra que sustentava todas as outras. E ele aqui usa essa expressão de pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será de modo nenhum envergonhado. Jesus Cristo é a pedra preciosa que é citada em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge, aquele que crê não será confundido, aquele que crê descansa. Nós temos aqui a realidade de Jesus Cristo como aquele que dá sentido à vida do seu povo. O cristianismo não é um código em que nós temos que aprender, não é uma cartilha, não é um catecismo, não é alguma coisa que a gente aprenda, é uma realidade viva, é uma experiência interior, é uma substituição da vida adâmica pela vida de Cristo. Esta é a pedra preciosa, que aquele que crê, ele não será de modo nenhum envergonhado, não vai viver confundido, não vai viver feito biruta tonta. Qualquer sopro de vento, qualquer mudança de doutrina, ele fica rolando de um lado para o outro, mas está firme. No versículo 7, o apóstolo Pedro diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, é algo de muito valor, há uma variação de um preço muito alto. Nós o temos como grande valor, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Há um episódio que chama a atenção. Quando Salomão foi construir o templo, ele foi buscar as pedras no próprio Monte Moriá, na própria serra, no próprio monte. Essas pedras foram tiradas de lá e foram cortadas. Vieram os homens de Tiro e de Sidom, experientes nesta arte de trabalhar com pedra, os pedreiros, e eles cortaram pedras com uma técnica que até hoje é discutível, como é que foram feitas essas pedras, e cortadas, e elas foram colocadas, pedras de 3.000, 4.000 quilos, 1.000 quilos, 3, 4, 5 toneladas, e foram colocadas todas elas num processo de construção. Foram cerca de 153.600 construtores. Havia os que só cortavam pedras e só carregavam pedras, e aqueles que administravam. E essas pedras tiradas do Monte Moriá, um pedaço dela ficou para o lado de fora, que seria possivelmente o Calvário.
aquela pedra rejeitada pelos construtores, um pedaço da montanha. É difícil hoje se chegar a uma conclusão, mas há daqueles que entendem que esta pedra rejeitada foi o pedaço do Calvário, do monte que fica do lado de fora dos muros de Jerusalém. E que foi ali onde Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que nós ganhássemos a sua vida e nos tornássemos novas criaturas. Nós vamos dar uma paradinha aqui por um instante e logo, logo a gente vai voltar. O templo do Velho Testamento foi construído com pedras retiradas do Monte Moriá. E nós somos pedras vivas retiradas da pedra angular, da pedra viva que é Cristo. Todas aquelas pedras que foram retiradas formaram o Templo de Jerusalém. E as pedras vivas retiradas por meio de Cristo, elas formam o Templo do Espírito Santo, a Igreja. Jesus Cristo é a pedra angular que sustenta todas as outras pedras. Ele é quem baliza a experiência de cada um de nós. E ele é pedra preciosa para os que creem, mas pedra de tropeço para aqueles descrentes, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, e eles perdem completamente o rumo da vida. O apóstolo Pedro vai dizer no versículo 9 do capítulo 2, vós, porém, ele está falando para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro aqui faz uma comparação entre a construção do templo, daquilo que foi feito lá no Velho Testamento e a construção daquilo que está sendo construído no Novo Testamento, daquilo que era uma figura da realidade espiritual. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso a palavra de Deus é muito clara. Foi isto que levou Estevão ao martírio. Quando ele mexeu com o povo judeu, que dava mais valor ao templo do que ao Deus do templo, que dava mais valor às coisas materiais do que à realidade espiritual. Então aqui nós temos o apóstolo chamando vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Jesus é escândalo para os descrentes, para o povo dele, ele é o centro de toda a revelação. É dele, por meio dele e para ele é que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz-nos o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Então, meus queridos, nós precisamos entender que a vida cristã não é algo que você faz, mas é aquilo que o Senhor fez e faz em nós e através de nós. É uma realidade de transformação. Nós hoje somos a raça eleita. Ele está falando de um povo que foi o povo judeu, que foi separado para que viesse por meio dele aquele que seria a bênção para todas as famílias da terra. Em Abraão, Deus fez uma promessa de abençoar a todas as famílias da terra. No tempo de Abraão, haviam 3 famílias só, a de Sem, Cão e Jafé, e os seus descendentes. E continuamos hoje com estas famílias. E Jesus, que veio da família de Sem, através de Abraão, ele é uma bênção para todas as famílias da terra, para todo aquele que nele crê. E estes que creem são feitos na raça eleita, a raça escolhida, que ganha a revelação de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo e da palavra. Essa turma é feita como sacerdócio real, como a nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Qual é a finalidade desse povo? Para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos transformados de geração adâmica para a geração de Cristo, para anunciar a obra e a pessoa de Cristo, porque é por ele que as pessoas são transformadas de idólatras em crentes, de egoístas em altruístas, de hipócritas em sinceros, verdadeiros. Não é por uma imposição de fora para dentro, é por uma vida de dentro para fora. É algo que se expressa de dentro do nosso coração. E ele vai dizer aqui, vós, sim, que antes não erais povo. Está se referindo especificamente aos gentios, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está falando aqui a um povo que foi alcançado pela graça de Deus. Este povo, no meu caso eu posso dizer, fui eu, que fui alcançado pela misericórdia. Eu não queria nada com Deus, ainda que eu fosse um religioso. Fui criado dentro de uma igreja, tive toda a instrução eclesiástica, fiz todos os passos que um jovem da minha denominação faria, mas eu não tinha a vida de Cristo. Eu tinha religião suficiente para me frustrar, para me controlar, mas agora eu tenho uma vida, a vida de Cristo.
Eu fui alcançado por esta misericórdia. Misericórdia significa Deus não nos dá aquilo que merecemos. Eu merecia o inferno por causa da minha incredulidade, por causa da minha corrupção, por causa do meu pecado. Mas Jesus Cristo assumiu lá na cruz a minha pecaminosidade, assumiu a minha natureza, morreu a minha morte e ressuscitou para me dar a sua vida. Isto é evangelho, isso não é religião. Isso é a transformação radical que ele faz para que nós experimentemos uma nova vida. Você tem certeza que você já experimentou o novo nascimento ou o nascimento do alto? Eu não estou perguntando se você pertence a qualquer sistema religioso. Não estou perguntando se você faz parte de alguma igreja. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos em Cristo. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo. Nosso desejo aqui é que você conheça de fato o Evangelho de Jesus Cristo e seja transformado em filho de Deus, não simplesmente uma criatura divina, mas um filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, para que viva de modo experimental esta realidade espiritual. Eu digo isso aqui de coração para coração, esperando ver você no nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá!